Olá, meninos. Nós vamos agora ver a disciplina de Ética e Cidadania com a professora Tatiana Mendes, que sou eu. Nós vamos ver um pouco sobre as relações humanas, sobre o direito trabalhista e a ética e cidadania em si. Nosso conteúdo programático ficou dividido em 7 capítulos, onde nós vamos ver, na primeira e segunda aula, até as técnicas de relações interpessoais e a responsabilidade social, a humanização do trabalho, a desumanização do trabalho. Na aula seguinte, nós iremos ver as noções de direito trabalhista e as relações sociais no trabalho, e suas complicações, suas características, as noções gerais. No último capítulo, ou nossa última aula, na verdade, nós iremos ver o Código de Defesa do Consumidor, a ética, moral e cidadania. Nossa disciplina tem 45 horas. No plano de ensino, eu coloquei para vocês alguns livros que, se vocês tiverem condição de pesquisar na internet, tem muita coisa em PDF, tem muita resenha que você pode estudar mais um pouco para aprofundar o assunto. Tem a da condição humana, da Hannah, que é muito bom. Nós vamos ter também a ética pós-moderna, a metrópole, cidade e qualidade de vida. Porque assim, o que é que nós vamos ver? As noções gerais da ética, como nós vamos trabalhar com ética e cidadania, porque nos dias de hoje nós sabemos que a relação de trabalho é muito frágil, é muito delicada. Então, nessa disciplina, nós vamos focar nossas relações de trabalho e fortalecer nosso conhecimento. Olá, turma, tudo bom? Vamos começar agora nossa aula 1 sobre ética e cidadania. Inicialmente, nós vamos falar sobre as técnicas de relações interpessoais. O que são, na verdade, essas técnicas de relações interpessoais? Assim, um conceito simples é o conhecimento das relações internas entre si ou com o eu interior. Quando começamos a conhecer nossos pensamentos e sentimos um novo universo que se abre, o que proporciona a compreensão do mundo ao redor onde vivemos. Por nosso estado interno, reflete diretamente o que tem no nosso mundo externo. Assim, as relações interpessoais vão ser a relação nossa, indivíduo, com os outros indivíduos, analisando a complexidade de cada ser. Cada um pensa de forma diferente, cada um vive de forma diferente. Então, nós sabemos que o ativo mais caro, mais complexo é o ativo humano. Então, como trabalhar essas relações interpessoais no ambiente de trabalho, que é um ambiente, vamos dizer, também mais frágil, porque você não tem laços fortes com a organização que você trabalha. Você está criando esses laços fortes. Então, todo o início não é tão simples assim. E as relações interpessoais vão facilitar essa relação. A competência mais importante para desenvolver o relacionamento interpessoal é o autoconhecimento. Através dele, conseguimos estabelecer relacionamentos interpessoais mais eficazes, proporcionando um processo contínuo de aprendizado. Então, assim, aprendizado, o conhecimento é contínuo. Não vai se findar numa disciplina de 45 horas de ética e cidadania. Não vai se findar no curso de serviços jurídicos de 1000 horas. O conhecimento é contínuo. Sempre, sempre, em todos os momentos que você for atrás, nós vamos descobrir mais coisas, mais conteúdos. Isso que torna o conhecimento, a vida mais dinâmica, né? As diferenças. Relacionar-se é dar e receber ao mesmo tempo. É abrir-se para o novo. É aceitar e fazer-se aceito. Buscar ser entendido e entender o outro. A aceitação começa pela capacidade de escutar o outro e colocar-se no lugar dele e estar preparado para aceitar o outro em seu meio. Isso parece muito... As relações interpessoais estão diretamente ligadas à motivação humana, que a motivação ela é interna, os incentivos são externos. Então, quando a gente fala relacionar-se com o outro, ser aceito e aceitar o outro, é o respeito. Então, como nós estamos vendo, a ética, necessariamente, nós vamos ligar sempre ao respeito, independente do que o outro seja, da opção política, da opção sexual, do estado financeiro dele, independente de qualquer coisa, nós vamos respeitar o outro. Quando nós respeitamos o outro, nós estamos em
nós estamos construindo um mundo, um Brasil mais coerente, mais coeso, com maior responsabilidade, com maior segurança. Olha só a palavra segurança. A ética trabalha o respeito e a segurança. Como nós não vamos respeitar o outro se nós queremos respeito? Então é a história do espelho. O que eu quero para mim, os outros também querem para si. Então eu só posso ir até onde eu tenho acesso. O comportamento organizacional é o estudo de comportamento dos indivíduos. Aí, decorrente das relações interpessoais, nós vamos ter o comportamento organizacional. Então, o comportamento vai decorrer do ambiente em que eu estou inserido. É o estudo do comportamento dos indivíduos e grupos em situação de trabalho e seus impactos no ambiente empresarial. Então, como nós estamos falando de comportamento organizacional, presume-se que é um comportamento no ambiente de trabalho. Tem um ditado popular que diz assim: o hábito de casa faz o monge, né? O hábito que eu tenho em casa, eu não posso levar para o trabalho. Só que se você aprender as práticas na sua casa e levar para o trabalho, você vai ter uma relação mais saudável de vida, você vai ter uma vida menos estressante, mais produtiva. Então, quando a gente fala em comportamento organizacional, nós vamos lembrar que antes do comportamento ser inserido na organização, nós temos a cultura organizacional. O que é a cultura? São todos os valores, crenças, todo o objetivo de existir da empresa. É como se eu pegasse a missão, a visão e os valores de uma empresa, traduzisse isso na contratação dos funcionários. Só para explicar, a missão da empresa, o que é? Missão é o motivo da empresa existir. Uma instituição de ensino, por exemplo, educar para desenvolver cidadãos. Então, é a missão da empresa. Qual seria a visão? Ser a melhor educadora do Piauí. Então, é uma visão, é um futuro que ela está antevendo. E a visão são todos os valores e características. Ter responsabilidade social, ter responsabilidade ambiental, participar o funcionário com os lucros da empresa, valorizar o funcionário, respeito ao próximo, respeito ao cliente. Então, são os valores. Então, quando a gente analisa que a cultura organizacional vai gerar o comportamento organizacional, nós entendemos que a empresa é feita de pessoas e através de cada pensamento da empresa é desenvolvido as relações interpessoais que decorrem do comportamento organizacional que veio da cultura organizacional. Para Chiavenato, um dos autores de comportamento organizacional, ele conceitua o comportamento como um estado da dinâmica das organizações e como os grupos e pessoas se comportam dentro delas. Quando você avalia aquelas empresas, as melhores empresas para trabalhar, Google, Facebook, o que é que você avalia? O funcionário tem que ter um alto perfil de tecnologia, tem que ter a história do feeling, ter a percepção do que o mercado está precisando, utilizar essa percepção para o desenvolvimento da empresa e trabalhar com a responsabilidade da produtividade. É como se eu resolvesse trabalhar com empowerment. O que é o empowerment? É a delegação de autoridade e responsabilidade dos níveis mais altos aos níveis mais baixos. É uma cultura norte-americana que, ao ser aplicada no Brasil, um modelo de gestão, nós temos que sofrer, ele tem que sofrer uma certa alteração. Por quê? Porque você imagina dentro de uma empresa que as pessoas têm um hábito de 10 para as 6, eita, não tem mais nada que fazer, vai dar 7 horas e não dá 6 horas. Eu tenho certeza que vocês estão se enxergando nessa situação. Então, assim, numa empresa que tem a cultura de olhar para o relógio porque quer ir embora, não é uma cultura de empowerment, que eu vou delegar autoridade e responsabilidade. Eu vou ser uma espécie de intraempreendedor. Eu vou querer desenvolver essa empresa, por quê? Porque se eu desenvolver a empresa, eu vou ter retorno. Só que nós sabemos que nossa realidade não é bem assim. Mas nós temos que lutar para que essa realidade mude. É um dia de cada vez. Segundo Rubens Sakai, onde ele descreve empatia com uma linguagem simples e bem realista. Bom, nós vimos as relações interpessoais, nós vimos o comportamento organizacional, eu fiz uma análise da cultura e nós vamos ver agora a empatia inserida no contexto da organização. A correria do nosso cotidiano nos desliga do sentimento das outras pessoas. Vivemos as situações com os outros, mas o fazemos no automático. Nós estamos tão acostumados que às vezes você dá bom dia, boa tarde, boa noite e você não olha para as pessoas, você não sabe como elas estão. Nós estamos cada vez mais preocupados
com o nosso indivíduo do que com o contexto geral das outras pessoas. Às vezes você passa por uma pessoa e você não imagina que ele está com o filho terminal no hospital. Você podia dizer uma palavra de conforto para ele, mas você não sabe por que você não para falar. Ou porque vocês estão num nível organizacional diferente, ou porque simplesmente está tão automático. Então nós temos que voltar a ser mais humano. Humano realmente, sentir, ouvir, ver. E também é difícil quando estamos muito centrados em nós mesmos, perceber o sentimento das outras pessoas. Essa tarefa é bastante prejudicada quando estamos focados na aparência das pessoas no seu status. Ainda tem esse agravante, essa situação que piora um pouco. Muitos só se preocupam com o exterior. Olha, se ele aparenta ter condição financeira, é a história do network, né? Todas as empresas, todas as pessoas procuram rede de relacionamento. Só que a rede de relacionamento, você não pode esquecer que existe desde o menor dentro da empresa até o diretor e presidente dela. O respeito nós temos que dar a todos. Nós não sabemos se um dia nós iremos precisar. Vou dar um exemplo que as pessoas não acham que podem acontecer com você. Tem um acidente de carro, eu preciso fazer uma transfusão urgente de sangue. E aquele zelador que você pouco fala, pouco dá bom dia, faz de conta que nem existe, é o que tem seu tipo sanguíneo. Olha só, você nunca imaginou, né, que fosse precisar dele para ter o seu sangue para você viver. Então, assim, é um exemplo muito dramático. É a realidade de hoje, é a nossa vida. Nós temos que tratar todos por igual, que todos são importantes. Não existe um mais importante do que o outro. Existe aquele que tem maior condição financeira naquele momento, mas o mundo dá voltas. Então vamos tentar tratar todos da mesma maneira. Ter o respeito, ter a ética pelos colegas, pelos colaboradores. Nós temos também dentro da empatia algumas ideias, algumas formas de trabalhar que nós podemos minimizar os conflitos. Uma delas é: ouça sem interromper e procure interpretar o que está de trás das palavras. Geralmente nós não ouvimos, nós atropelamos. Ou ouvimos, nós temos o ouvido seletivo, nós ouvimos o que é do nosso interesse. Mas nós temos que ter bastante cautela, porque as palavras não podem ser usadas de forma literal, pelo menos nem todas as vezes. Você tenta explicar de uma forma mais gentil, que não ofenda tanto. Existe um livro chamado O Gerente Minuto. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. Ele sempre fala o seguinte, que você tem que elogiar o seu colaborador, seu funcionário, e sempre dizer: parabéns, você fez um excelente trabalho. Mas quando você tiver também que criticá-lo, tiver que fazer observações, você seja assertiva. Olha, você é um bom funcionário, você fez o trabalho X corretamente, porém, você fez o relatório de forma errada, equivocada, esses dados estão errados e você tem que corrigir. Então, assim, você tem como chamar a atenção, sem desvalorizar o que ele fez anteriormente. Você não precisa desestruturar emocionalmente o funcionário. Tudo tem ação e reação. Num relacionamento, a interpretação do que é dito está muito além do dicionário. A forma como você fala, o tom. Vamos dizer que nós estejamos entrando na empresa nesse momento. Eu passo por todos: bom dia, tudo bom? Ou seja, aparenta que eu tenho um bom humor, que eu estou tranquila, que eu estou feliz. Se eu entro na empresa: bom dia, tudo bom? Olha, o semblante. Já parece que eu estou o quê? Chateada e irritada. Vixe, esse daí veio com capeta hoje. Então, assim, a forma como você fala, você realmente passa aquilo que você está sentindo. Vamos ter muito cuidado. Dê um sinal positivo durante a conversa, como maneira de encorajar a outra pessoa a prosseguir a explicação. Quando você estiver ouvindo um colaborador, olhe nos olhos dele, ouça. Ele vai conversar com você e você vai dizer: sim, como é que você está? E aí, o que foi que houve? Ouça, nós queremos ser ouvidos, nós queremos atenção. Por mínima que seja, por menor que seja, por mais simples que seja. Dê um sinal positivo para que ela vá fundo na expressão dos seus sentimentos. Às vezes as pessoas estão querendo só falar um pouco sobre o que estão sentindo, pelo que está passando, só que é um pouco desabafar.
Então, ouça, às vezes você é a ajuda que ele está precisando. Então, tenha compaixão pelas pessoas, saiba ouvir. César Souza, o autor do Momento da Sua Virada, ele faz uma citação: ganha a guerra da competitividade quem consegue atrair e manter a fidelidade dos melhores clientes, identificar e reter os melhores talentos. Então, no mundo competitivo de hoje, o diferencial competitivo são as pessoas. Então, se você valoriza as pessoas, os talentos, você tende a produzir mais, a vender mais, a comercializar mais e a fidelizar seus clientes. Quantos clientes voltam àquela empresa apenas porque tem um vendedor que ela se identifica? Olha, só vocês perceberem nos locais que vocês compram os produtos de vocês, no supermercado, no mercadinho, naquela farmácia, que tem aquela pessoa gentil que pergunta, tudo bem? Aí você diz, está tudo bem. Ou você diz, não está tudo bem. Eu estou passando por um problema e tal. E você vai ter alguém que vai ouvir você e que você tenha empatia por ela, que vocês tenham uma maior aproximação. A empatia facilita o processo de comunicação entre as partes, pois não deixa de estabelecer uma barreira de comunicação, fazendo assim com que a informação passada pelo docente seja melhor percebida pelo discente graduando, bem como o processo de aprendizagem passado sem barreira na comunicação ou rejeição. Tem uma maior receptividade do aluno. Então, na relação professor e aluno, quando você tem maior aproximação do aluno, quando você ouve o aluno, quando você responde às perguntas do aluno, quando você interage com a turma, quando você é flexível, o aluno aprende mais. Você consegue ter uma melhor resposta. É só você avaliar os professores que são simpáticos, mais próximos aos alunos, e os professores mais fechados, que não permitem a relação professor-aluno. Então, você consegue perceber claramente que o aluno tende a aprender mais com aquelas pessoas que lhe dão mais acesso. Porque eu perco a vergonha e pergunto. Mas é uma pergunta boba. Pergunte. Não existe pergunta boba. Todas as perguntas são importantes. Existe a falta de coragem para fazer a pergunta achando que é boba, mas isso não existe. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Aí nós entramos muito no emocional. Realmente nós não temos como falar de ética e cidadania sem falar no emocional. Respeitar o colega, ter um grupo de amigos, ter um grupo de afinidades. Eu sempre gosto de citar, e vou explicar o porquê, dizer que as pessoas todas são interesseiras. Todos nós temos interesses por uma amizade, por um relacionamento, por um ambiente cordial, por um ambiente de amizade, por um ambiente de trabalho mais divertido. Gente, vamos trabalhar. E aí, como é que foi o final de semana? E aí, tal, tudo. Vamos ouvir o outro. Se torna tão gratificante porque torna menos cansado. Quando você resolve, início de expediente, olha, eu estou aprendendo uma técnica agora de atividade laboral. Vamos falar com o nosso chefe, nosso gerente, nosso supervisor, que nós poderíamos contratar um profissional de fisioterapia ou de educação física para aplicar aqui na empresa. Então, assim, você se torna um grupo forte, coeso, é um grupo mais unido. Nós temos na gestão 4 tipos de liderança. A autocrática, que é aquela impositiva, eu mando e você obedece. Nós temos a democrática, que é aquela que participativa, todos participam na deliberação. A liberal, que é a laissez-faire, cada um faz o que acha que deve ser feito, à vontade. E nós temos a situacional. Eu sempre acredito que a liderança situacional é a que deva ser melhor aplicada, porque ela vai ser aplicada de acordo com a necessidade de um momento que a empresa esteja passando. Ora eu vou ser autocrática, ora eu vou ser democrática, ora eu posso ser liberal. Depende de como o fluxo de trabalho está ocorrendo dentro da empresa, né? As relações sociais estão sujeitas à influência de um conjunto de variáveis que determinam ou pelo menos influenciam a condução dos processos de comunicação. O processo de comunicação é um dos processos mais frágeis que tem. Eu posso dizer de uma forma delicada: eu não estou satisfeito com o seu trabalho. Você pode internalizar: eita, eu vou ser demitido.
Então, o processo de comunicação é uma mão dupla. Eu falo e você interpreta. Então, ela tem que ser analisada com muito cautela, com muita delicadeza. Você tem que prestar atenção e fazer perguntas assertivas. A comunicação é uma arte do bem enviar e receber mensagens. O tempo, o espaço, o meio físico envolvente, o clima relacional, o corpo, os fatores históricos da vida pessoal e social de cada indivíduo, as expectativas condicionam e determinam a maneira de se relacionar entre os seres humanos. Olha só, tem um livro também muito interessante chamado Corpo Fala. A forma como você fala com as pessoas demonstra seu interesse. Vamos imaginar hipoteticamente que eu esteja numa entrevista de emprego. Aí eu vou ficar assim, na entrevista. O que é que meu corpo está demonstrando? Nossa, como eu estou entediada. Se eu chegar na mesma entrevista e deitar, o que é que eu estou demonstrando? Eu não tenho postura. Se eu entrar dentro da sala para fazer a entrevista e ficar olhando para o teto, para os lados, para o chão, eu estou extremamente insegura e não estou dando atenção para a pessoa que está fazendo a entrevista. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o corpo fala, ele demonstra o que você está sentindo e aonde você quer chegar. A informação mal transmitida e mal dirigida causa conflitos nas equipes, o que, além de improdutivo, é desgastante para todos os envolvidos. Veja como aprimorar a capacidade de se fazer entender. Mantenha o respeito. Converse sobre algum assunto mais delicado, demonstrando respeito. Você pode chegar para a sua estagiária, para uma colega de trabalho, e ter que falar que ela está com a lingerie o tempo todo à mostra na empresa. Como eu vou chegar sem ofender? Eu vou chamá-la discretamente e vou dizer: olhe, você se veste muito bem, você é uma pessoa muito acessível, todos gostam muito de vocês. Mas eu acho, você pode falar dessa forma meio gentil, sem causar conflito, que você poderia se vestir assim, ou com uma farda, ou com uma blusa que cobrisse mais os decotes, os detalhes, para não chamar tanta atenção dos outros colegas de trabalho, porque às vezes eles passam, ficam fazendo algum comentário e não é interessante. Tatiana voltando. Eu não acho que exatamente seja esse modelo, mas é uma das formas de você falar sem ofender. Olha, dessa forma não dá, você está muito vulgar. Então já é ofensivo, então a outra pessoa já vai ficar armada, ou então arrasada. Então tente falar de uma forma menos agressiva. Olhe nos olhos do seu interlocutor, fale e leve os argumentos dele em consideração. Ouça, fale com a pessoa e não para a pessoa. Escute de verdade, mostre interesse. Fique atento ao tom. O tom faz toda a diferença. Tudo bom? Tudo bom, meninos? Cuidado com a linguagem corporal. Como eu falei, o corpo fala. Cuidado com as posições de chateação, de aborrecimento, de desleixo. Mostre que você tem interesse. Faça críticas objetivas. Como eu falei no exemplo do livro Gerente Minuto, que você tiver que dizer, fale de forma assertiva, de forma pontual, para melhorar o resultado dentro da empresa, não para fazer críticas negativas. A crítica, ela é necessária, mas da forma adequadamente utilizada. E saiba ficar em silêncio. Às vezes o silêncio é muito importante. Até a próxima aula.